Olá, turma. Vamos fazer nossa aula de português, apostila 8, páginas 32 a 45. Vamos falar sobre roteiro, como outro gênero aí pra gente conhecer, e temas polêmicos e divergências de opiniões. Existem muitas atividades que, para serem executadas, existe um planejamento, o roteiro a serem seguidos. Pode ser uma viagem, pode ser um trabalho escolar. É muito importante ter um roteiro no trabalho escolar, principalmente quando vai se ter apresentação, né? Temos que ter a parte escrita, o que vai ter na parte escrita, o que vai ter como cartaz, o que vai ter como apresentação para os amigos da escola, quanto tempo que vai ter essa atividade. Muito importante isso, para que não fique longa demais e nem curta demais, uma coisa muito simples, muito enxugada, que não se fale em todos os assuntos que tem que ser falado. Então, tudo isso tem que ser planejado. Existe um planejamento que é um roteiro de tudo que vai acontecer. Hora, local, as pessoas que vão participar, quem vai fazer o quê, o tempo exigido, né? Isso tudo chama-se roteiro. Quando vai viajar também, né? É legal fazer um roteiro, principalmente se você vai para um lugar pela primeira vez, que você nunca foi, né? Se você fala, a gente planeja como, eu nunca fui, eu vou planejar como. Claro que normalmente a gente faz pesquisas na internet de como é o lugar, quais são os lugares que tem para conhecer lá, os pontos turísticos, e olha, esse dia nós vamos em tal lugar, naquele dia nós vamos em outro, para ter mais ou menos, né, algo a fazer direitinho, assim, que dê para você conhecer tudo. Porque se às vezes a gente vai viajar e não faz um planejamento, a gente acaba não conhecendo todos os lugares, né? Mas o que é exatamente esse roteiro? De maneira geral, um roteiro é um documento escrito para orientar a execução de algo que pode ser a viagem, que pode ser o nosso trabalho escolar. Eu primeiro escrevo ele todo, o meu trabalho escolar, não o trabalho em si, e sim, como a professora falou agora, o que vai acontecer neste trabalho. Tema tal, vou apresentar dia tal, eu tenho 50 minutos de aula para apresentar esse trabalho, então vai ser dividido assim, assim, assado. Eu vou mostrar primeiro os slides, eu vou fazer um cartaz, eu vou ler o cartaz, depois. Isto é um roteiro de como vai ser para você apresentar o seu trabalho, para que ele fique bem claro para as pessoas que estão acompanhando ou assistindo. O exemplo de roteiro da página 33 que nós temos aqui, ele foi dividido em partes, assim como a gente tem que fazer o nosso. Título do projeto, tempo de duração, a data da execução, o conteúdo e a forma de execução. Exatamente o que a professora acabou de falar para vocês. Como se for um trabalho a ser apresentado. Eu vou falar do que se trata, meu título, quanto tempo eu vou fazer esse trabalho, em 50, em 30, em 20 minutos, né? Depende o tema, depende do que eu vou apresentar, a data que eu vou fazer, o conteúdo, vou falar sobre pontos turísticos de São Paulo. A forma de execução, como que eu vou fazer? Eu vou apresentar slide, eu vou ter cartaz, eu vou fazer uma peça de teatro, eu vou escrever lá para a pessoa saber, a gente vai entregar para a professora um roteiro, eu vou ler. Eu vou acompanhar o roteiro. Eles vão levar 25 minutos para fazer? Legal. Aí começa lá, vou apresentar slide. Depois de 10 minutos, uma pessoa do grupo vai falar. Depois que essa pessoa falar, nós vamos assistir a um vídeo. Então, eu vou estar acompanhando no roteiro, ver se realmente foi feito isso, tá bom? Não é uma estrutura rígida, única. Pode existir várias formas de execução de um projeto. E que todas precisem de um roteiro, né? Elas precisam de um roteiro, mas não é todos vai ter duração, todos vai ter forma de execução, não. Mas você precisa descrever como vai ser o seu trabalho. Cada um vai fazer do seu jeito, tá bom? Nós vamos fazer aí os exercícios da página 34 até a 37, né? Tem a 34, a 35, a 36. Na 36, vocês irão fazer essa atividade e vai valer para nota. Vocês vão entregar para a professora, tá bom? Depois eu vou descrever direitinho para vocês.
Na página 36 é uma atividade para nota, ok? Aí depois a página 37. Depois disso, nós vamos para temas polêmicos e divergências de opiniões. Nós vamos falar um pouquinho, de novo, sobre argumento, né? Vivemos cercado de muitas pessoas e cada uma delas muito diferentes umas das outras. Lugares diferentes, culturas diferentes, trazem ideias diferentes, mas não precisa ser eu conhecer uma pessoa de um lugar diferente para ela pensar diferente de mim. Na própria sala de aula, em nossas casas, podemos encontrar pessoas que pensam totalmente diferente, né? Existem diferenças como um gosta de azul e o outro de verde. É uma diferença simples, mas é uma diferença que existe. Mas existem opiniões que podem surgir temas polêmicos, né? Isso é uma diferença boba. Eu gosto de uma cor, você gosta de outra, tudo bem. Agora, tem algumas diferenças de opiniões que podem gerar um debate, né? Uma discussão saudável do que a minha opinião sobre um assunto. Posso falar sobre futebol, posso falar sobre religião, sem brigas, sempre respeitando a do outro, mas eu posso falar, né? Agora que nós temos esse ano de eleição, existem muitas divergências políticas, nós temos que ouvir a opinião de um, dar a nossa opinião e os dois têm que ser respeitados. Quando ocorre um debate, precisamos manter a calma. Não adianta espernear, brigar. O que temos que fazer é usar os argumentos, coisas que nós já vimos, né? Nós acabamos de fazer atividades sobre isso. Para ter bons argumentos, é preciso estar bem informado. Quanto mais informação sobre o assunto a ser debatido, melhores ideias teremos para tentar convencer a pessoa, sabendo que tentar convencer não significa que ela vai mudar de ideia, né? E principalmente, né, que a professora citou para vocês sobre o ano que estamos vivendo, né? Até da vacina que vai surgir, não vai surgir, quem é, qual é, de onde que vem, ou sobre política. A da vacina que está todo mundo falando. Se eu não ler as reportagens, se eu não estudar as coisas, como que eu vou falar para ele de onde é melhor, qual a ideia é melhor, por que está vindo de outro país, por que aconteceu fora, por que as vacinas estão sendo estudadas aqui? Eu tenho que ter informações para poder argumentar. Se alguém falar assim, a vacina da China é boa, por quê? Porque é boa. Não, ela é boa porque estudaram, porque levaram para tal laboratório, eu tenho que ter informações, aí eu consigo ter meus argumentos, certo? Então, existe um ditado aí, como tá aí, né? Contra fato não há argumentos. Fato é fato, fato é uma coisa ocorrida, que aconteceu. Então, eu não tenho argumentos para desmentir aquilo se aconteceu. Então, eu tenho que ter fatos, eu tenho que ter histórias, eu tenho que ter estudos para ter bons argumentos. Como no exemplo da apostila, sobre as duas brincadeiras que está aqui, né? Quer brincar de uma coisa, o outro quer brincar de outra coisa. O que a gente pode dizer? Que a ideia correta é que existe um fato, ou seja, o chão está encerado. Isso aconteceu, é um fato, não tem como... É uma desculpa que eu não quero brincar disso. Não, o chão está encerado e podemos nos machucar. Então, já dizer que o jogo de tabuleiro é mais legal é uma opinião. Então, a diferença entre fato e opinião. Fato realmente aconteceu. Opinião é uma coisa sua, pessoal, né? Não significa que aquilo tenha acontecido. Então, nós temos o fato e nós temos a opinião, né? Nós vamos ver a diferença entre eles também. Fato, alguma coisa que realmente ocorreu. Opinião é uma coisa pessoal. Há alguns gêneros textuais em que o argumento está bastante presente, como o debate político. Um tem que argumentar o outro, estão sempre perguntando o porquê você não fez isso, o que você vai fazer se você for eleito. Então, eles estão assim, sempre argumentando. Carta de reclamação e solicitação, quando a gente vai escrever uma carta de reclamação, que a luz do bairro está toda hora queimando, né? A gente tem que se explicar e tem que ter um fato, existe o fato, a luz está toda hora queimando, solicito o reparo, porque a noite é perigoso, os carros
podem cair nos buracos das ruas, e temos aí argumentos do porquê que a gente está solicitando, porquê que está fazendo essa reclamação. Artigo de opinião. Artigo de opinião, eu vou dar a minha opinião sobre um fato ocorrido. Também é um argumento, certo? Nós vamos fazer aí os exercícios da página 40, 41, 42, 43, até a 45, tá? O exercício que eu falei sobre que vai ser atividade de nota, vai estar a explicação na vídeo correção, tá bom? Que vocês vão fazer, isso vai valer nota e vai estar lá a data para entregar também, tá ok, pessoal? Beijos!